Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa série sobre saúde mental. E o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. A gente convidou uma pessoa super especial, que é estudante e que tem uma trajetória que passa ali pela ansiedade, que ela vai contar aqui pra gente. Eu vou conversar com a Thalinha Sobrinho, que ela é estudante de História na Unirio e em Comunicação pela Universidade Faixa. Bem-vinda, Thalia. Oi, gente, tudo bem? Se apresenta aí para o povo, que eu já falei um pouquinho, mas você pode se apresentar também. Sou Thalia, tô aqui parecendo uma gameplay, gente, com esse fone de ouvido, mas enfim. Sou Thalia, estudei no Pense, né? Estudei no Pense aí, fiz meu ensino médio e meu Fundamental 2 no Pense. E entrei para a universidade particular, a Faixa, para poder fazer comunicação social, mais especificamente publicidade. E agora no SISU, não no SISU, no anterior, eu passei para História na Unirio, então eu curso os dois cursos por enquanto ainda está online, né? Por vontade própria mesmo, por desejo e ter afinidade com esses dois cursos. Também produzo um podcast chamado Contra a Cultura, que está no Spotify, que a Ingrid também já participou, tem um episódio muito bom com ela. E é isso, tamo aí. Muito A gente vai ansiosa para deixar aqui também, inclusive, todos os links para vocês acessarem o podcast, seguirem a Thalia nas redes, que é bem importante também. E, Thalia, a gente fala hoje sobre ansiedade. A gente sabe que ansiedade, né, sem aterrorizar, é um processo natural do ser humano, né, que para se defender, a gente, ao longo da evolução do ser humano, a gente desenvolveu ansiedade para se proteger. Só que no mundo de hoje, a ansiedade em excesso acaba se tornando um problema, uma dificuldade e às vezes até um transtorno. Você já passou por isso na sua vida? Você já teve ansiedade ou você ainda tem ansiedade? Conta pra gente como foi o seu processo, porque hoje a gente vê uma pessoa que está estudando em duas faculdades, que já passou pela escola, que é um lugar onde muitas coisas florescem, muitas coisas acontecem. Como é que foi a sua trajetória com ansiedade? Então, eu descobri assim que eu tinha ansiedade realmente só no ensino médio, que foi quando eu tive que entrar em contato assim com um sistema de organização para poder me preparar mentalmente para o Enem, para poder aguentar, né, toda essa carga pesada de estudo, ainda mais para quem estuda, para quem tem a oportunidade, né, de ter acesso a uma educação de qualidade e aí se esforça ainda mais, né? E aí foi quando eu tive o primeiro contato assim com esse sentimento que é a ansiedade, né? Porque eu acho que também a gente acaba sentindo isso antes na vida, mas a gente não tem a maturidade para entender que é a ansiedade. Então, na primeira vez que eu senti e reconheci estou ansiosa, foi no ensino médio mesmo. E aí, no primeiro ano do ensino médio, eu consegui levar isso de forma mais tranquila, sempre tendo na minha cabeça que eu teria anos piores. Então, que eu ficasse calma nesse, porque os futuros iriam ser piores ainda. Então, no primeiro ano foi até tranquilo e tal. Minha ansiedade, nesse momento, vinha muito de relações exteriores, relações de amizade, relações amorosas, não vinha muito da escola. E aí, quando eu entrei para o segundo, que começou a martelar isso na minha cabeça. E aí foi aquele choque do... E a escolha profissional? Porque, como todo mundo sabe, a gente tem que escolher, né? Já faz o Enem já pensando, porque você tem que alinhar a sua nota e, né, o sistema de matérias de acordo com a sua escolha profissional, a sua escolha da faculdade, O da matéria. que, só fazendo parênteses, é uma crueldade, né? Com 16 Com anos, a certeza. gente já tem que decidir o que vai fazer pro resto da vida. Enfim, um curso que é tão difícil de escolher, né? E sem orientação, né? Importante frisar isso, que acaba que eu não culpo as escolas porque a gente vive nesse sistema conteudista, então vocês têm uma carga horária a cumprir, entendeu? Acaba que a gente só fica inerente a tudo isso e segue, sabe? Que segue baile, não tem o que fazer. Mas é muito complicado você começar a associar na sua cabeça que você tem que tirar uma nota condizente com o curso. E aí muita gente acaba escolhendo um curso que vai ser de acordo com o que acha que a capacidade da matéria vai sanar. Então, por exemplo, eu comecei a pensar em história justamente por ser muito boa em história. Mas, assim, sempre tive uma afinidade, claro, mas não foram, eu acredito, para a grande maioria dos estudantes. A gente não tem contato com o que são os cursos, então a gente não sabe
das possibilidades de profissão que a gente tem. A gente acaba, de repente, recebendo essas informações dos nossos parentes, ou de outros amigos, ou de outras pessoas que estão cursando o curso. Mas a gente não tem uma possibilidade assim de realmente refletir sobre o que nós queremos fazer da vida e como vai ser também o curso. Então a gente fica muito assim, perdido. E fora a perdição, ainda tenho. Mesmo que eu esteja ok com a minha escolha profissional, com a escolha da matéria do meu curso, eu ainda tenho que correr atrás firmemente disso. Por exemplo, a pessoa que quer medicina, a pessoa que quer direito, engenharia, que são os cursos mais concorridos. É algo assim, que mesmo que você queira, você ainda, às vezes, desiste por ser muito difícil, e se não desiste, você se cansa, porque é algo que, assim, é exaustivo mentalmente, sabe? E aí, no segundo ano, me bateu essa dúvida, e aí eu cheguei a conhecer a SPM, que é uma faculdade particular, que tem no Rio, tem em São Paulo, que ela trabalha com publicidade, jornalismo, administração, e eu sempre gostei muito dessa parte criativa, sempre tive esses insights em relação a comércio, publicidade, cliente, sempre tive isso. Acredito que pela minha família mesmo. E aí eu fui conhecer a SPM e falei, não, eu vou poder decidir o curso que eu quero conhecendo as faculdades, porque a princípio eu achei que teria como pagar uma particular, porque eu não queria justamente ter que entrar nessa correria de pública, né? Mesmo sabendo de tudo da pública, eu não queria, se eu tivesse a oportunidade, se a minha mãe tivesse a oportunidade de pagar uma particular para mim, eu iria tentar a particular. Fui lá, visitei a SPM, fiquei apaixonada, né? Aquela estrutura maravilhosa de faculdade particular, né? Aí fiquei, oh meu Deus do céu, eu tenho que passar com isso. E aí foram os meus 2 anos últimos do ensino médio, pensando na SPM, pensando como eu iria fazer para entrar, pensando que eu tinha que passar em primeiro lugar com bolsa, porque é uma faculdade que, apesar de ter um discurso de que nós queremos ser inclusivos e nós prezamos pelo bem-estar social e pela inclusão e propósito de fazer do mundo um lugar melhor, eles só oferecem uma bolsa por classificação, né, por período de prova. Uma bolsa depende, não é de 100%, é de até 30%, até 40%, no máximo 60% por período para entrar. Então, só entra uma pessoa que passa em primeiro lugar, eles têm fiéis e tudo, mas, assim, na ampla concorrência é apenas uma bolsa. Ou seja, tudo isso, mais as aflições da escola, mais a pressão, assim, que por mais que a sua família seja tranquila, sempre tem, tipo, e aí? Com certeza. Vai entrar, não vai entrar, com ansiedade linda, olhando para você. Bom dia, Thalia. Como vamos? Todo dia. E aí fica aí que começam os problemas, porque você já bota na sua cabeça que você tem que passar em primeiro lugar. Mas aí começa todo mundo. Pagou não sei quantos anos de escola para não passar para uma pública. Aí você já fica, meu Deus, preciso passar para uma pública. E eu provavelmente eu vou ter a capacidade de passar para uma pública. Não, mas aí se eu passar para uma pública, eu tenho que passar para a FRJ. E aí o FRJ a nota é alta. Aí você já começa a pensar, o que eu faço? E aquela correria e estudo todo dia, tem que estudar para a prova. E você acaba que você tem que focar para o Enem, mas você também tem que focar para a prova da escola. E fora disso tudo, ainda tem a ansiedade da adolescência, a pressão social, pressão estética, porque né, a gente mulher, pressão estética. Uma coisa que eu tive que lidar muito, muito, muito com a ansiedade foi a questão da pressão estética, que eu passei o meu segundo ano todo da escola com disformia. Então, tipo assim, eu ia no banheiro de 20 em 20 minutos para poder me olhar no espelho, porque eu não tava conseguindo me sentir bem, então eu tava com um caso, assim, gravíssimo de disformia. Quase entrei com medicação. Mas, assim, o resumo disso tudo é que, no final das contas, não consegui passar para particular. E aí, fiz o Enem da forma que eu consegui, fora o ano de pandemia, né? Sempre bom lembrar. Que, assim, eu sou... O seu ano de pandemia foi o ano do vestibular. O ano do vestibular. Eu acho que, assim, tem que ter um filme. Para quem... Eu acho que a gente tem que fazer um filme dos vestibulandos de 2020. Vocês merecem. Porque, assim, o que a gente passou é surreal. A adaptação pro EAD foi algo, assim, de outro mundo. Eu não tive formatura, eu não tive aulão, gente, aulão UERJ, aulão Enem, eu não tive nada disso. Eu não tive um momento de rir com os meus amigos na aula, que era um momento que você se distraía, eu não tive isso. Então, assim, foi uma mudança, assim, absurdamente rápida e muito brusca para todo mundo, sabe? E nenhum apoio
do governo em relação a isso. O Enem estava numa qualidade alta, um Enem assim, porradão, humanas, tudo. A redação também sobre psicológico, e todo mundo sem psicológico para poder fazer uma redação daquela, querendo uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais deve fazer isso, e todo mundo tendo que refletir. E você chegou a procurar terapia durante ou antes? Eu antes fazia terapia, né? Faço terapia desde os meus 11 anos, mas no ano do vestibular, sem condição de passar mais uma hora olhando para a tela do computador para falar sobre os meus problemas. Então foi algo do tipo assim, eu sei que eu tenho que fazer terapia, eu sei que é muito importante, mas eu não tenho condição de ficar falando mais com a tela do computador. Eu tava assim, no meu limite de ficar pra tela. Eu tive que comprar óculos por causa disso, porque assim, foi um ano todo olhando pra tela. Mas teve algum momento assim de síncope, de tipo estresse, fechar o computador, chega, não quero mais, sim, ou então, choro? eu tive que estudar. Todos os dias, tô brincando. Todos os dias, não, assim, o grupo do WhatsApp bombava. Que era choro atrás de choro, e todo mundo se conversando assim, do tipo, cara, a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente não sabe. E o estresse de quando vai ser o Enem. Todo dia uma informação nova de quando vai ser o Enem. Ninguém aguentava mais, ninguém sabia quando ia ser o Enem. Foi algo assim, e os professores tentando acalmar a gente tentando criar um vínculo online assim. Chegou a acontecer o rodízio, né? Tentamos um rodízio aí, mas não era a mesma coisa. E aí eu tive uma hora que eu falei, cara, quer saber? Eu não tô aguentando mais. Aí eu parei de estudar. Parei de estudar, que eu digo assim, eu foquei. Não aconselho isso para ninguém, ok? Eu sentei e falei, quero tentar história na pública. Eu só estudei história e redação. E dava uma passada por matemática. Mas isso, gente, eu tô falando de uma pessoa que estudou até outubro todas as matérias. E aí largou o freio em outubro, entendeu? Em outubro eu não tinha mais condição mental. Eu estava exausta. Eu tomava tanto café no início do EAD, assim, em março, né? Que a pandemia começou em março. Eu tomava tanto café em março que eu fiquei com problema de estômago. De tanto café que eu tomava, porque eu acordava e tinha que continuar estudando. Eu estava na turma de medicina, então eu tinha aula até 4h30, por aí. Então era algo tipo, dá-lhe café, dá-lhe café. E aí, esse foi o ano que eu realmente, assim, não tive suporte para minha ansiedade. Foi um ano extremamente ansioso. Eu acredito para todo mundo. Assim, eu acho que tem hora que a gente não consegue lidar com a ansiedade. A gente apenas convive com ela, a gente não lida. Entendeu? Entendi. Hoje você está estudando na universidade, você começou agora a história, né? E já estudou um período de comunicação. Isso. Essa ansiedade ainda te segue? Como é que você está hoje com isso? Porque não é nada, a faculdade é aquilo, né? Na escola a gente fica louco porque a gente tem que passar a faculdade. Quando a gente chega na faculdade, são outras questões. E mais tarde, te dando um spoiler, quando você chegar no mercado de trabalho, você vai ver que a teoria é linda, mas tem várias coisas no mercado também que são loucura. Mas, assim, falando hoje, na faculdade, com 1000 trabalhos, aulas online também para assistir, você sente alguma coisa da ansiedade que vem às vezes? Oi, Thalia, tudo bom? Todo dia. Mas, assim, eu acho que para todo mundo que foi vestibular de 2020, a transição da escola para a faculdade foi algo muito bizarro, porque a gente não teve o último dia de aula. Eu sempre falo que eu terminei a escola sem perceber que eu terminei a escola. Então, tipo assim, teve algum momento que eu tive alguma coisa que falou, acabou, porque eu não tive formatura nem nada. E aí, fiquei esperando o início das aulas da faculdade, né, aquela ansiedade para passar para a faculdade, entrei, e aí começaram as aulas online. Então, você começa uma faculdade online, você não tem aquela recepção, você não tem contato cara a cara com os professores, então é algo bem diferente. Então, a ansiedade vem nesse momento. A ansiedade vem até de uma forma, eu acredito, mais cruel, que ela não tem como ser amenizada. Por exemplo, do meu curso de publicidade, do meu curso de comunicação, na particular, eu tenho 2 amigos, porque eu já fiz um período inteiro. Então, eu já tive a oportunidade de conversar mais tempo. É uma faculdade que tem uma necessidade de conversar mais, porque a gente faz trabalhos muito práticos. Agora, em história, eu estou indo para 2 meses e pouco de faculdade e eu não sou amiga de ninguém, eu não conheço ninguém. Então, assim, quando eu tô ansiosa para fazer trabalho, quando eu tô com dúvida daquela matéria daquele professor,
acaba que eu fico comigo mesma, porque eu não tenho como mandar mensagem pro número que tá aqui do grupo do WhatsApp, entendeu? Então, é algo que é mais cansativo, é mais exaustivo mentalmente. E a faculdade, sim, eu não acreditava quando as pessoas falavam: ah, só porque você acha que você vai fazer o que você gosta, você tá tranquila. É verdade, você não tá tranquila. Porque você acaba descobrindo que talvez, tem várias opções, talvez aquilo não seja o que você gosta, e aí você começa a ficar numa paranoia do tipo assim: meu Deus, escolhi o curso errado. E aí você descobre que tem outras matérias que você gosta, então você vai criando a identificação com as áreas. E aí tem também a questão de é um trabalho muito mais pesado, é algo muito mais pesado, são textos maiores, né? Os trabalhos demandam um pensamento muito maior do que os trabalhos da escola. Fora que a faculdade você tem que correr atrás, né? Então a faculdade, assim, infelizmente nós não temos a apostila para poder abrir naquela página. Então, eu acho que a faculdade é uma ansiedade muito inicial. Uma ansiedade Sim. do que é isso que eu estou vivendo, mudou muito. E aí depois acaba vindo, né, essa ansiedade cotidiana que todo mundo vive, que grande parte para mim também é causada muito por conta do contato com o digital, de Instagram, rede social. Isso me causa muita ansiedade, entendeu? Sim, isso é um ponto bem legal que você está falando. Não só pela era do vestibular, pela fase do vestibular, mas você há pouquíssimo tempo era adolescente, você estava vivendo a adolescência, estava vivendo o período da escola. Imagina, não, eu sou adolescente, mas Eu tô aqui, como assim? não, mas eu ainda sou Fala. adolescente. Aquelas, eu vou fazer 19, eu sei, mas assim. Não, mas então, você estava vivendo ali o período da escola, vivenciando isso. E você falou sobre estética, sobre pressão estética. Como é que é as redes sociais e a ansiedade? Já teve alguma vez que você falou assim, eu vou sair agora da rede social, deslogou de tudo e bloqueou pessoas ou não bloqueou? Eu sei que tem um episódio muito legal no seu podcast que é sobre positividade tóxica também, que está ali gritando nas redes sociais. Eu tenho um vídeo sobre isso também. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? As redes sociais e a vivência da escola, né? Olha, eu até me perdi, porque esse é um tema que me dá nos nervos. No ano de vestibular, eu Eu bem desinstalei o sei. Instagram. Se tivesse sei lá, um histórico de quantas vezes eu instalei e desinstalei o Instagram, iria ser assustador. Porque, assim, pelo menos para mim, o grande problema é o Instagram. Cada um tem sua rede social que sabe que é o calcanhar de Aquiles. E o meu calcanhar de Aquiles é o Instagram. E então, ano passado, eu desinstalei o Instagram, eu juro pra você, que foi mais de 200 vezes. Porque era um tal de agora eu preciso estudar, desinstala. Agora eu vou relaxar, instala. E consegui ficar no máximo, acho que foi meu recorde, um mês sem o Instagram direto, assim, meu recorde. É interessante isso, né? Porque eu preciso estudar, desinstala. Eu preciso relaxar, instala. Só que você instalando não relaxa. Não E você relaxa. começa a rolar o feed e ver um monte de pessoas assim, principalmente perfil para quem está estudando, perfil de estudantes. Ai, Hoje eu terminei a matéria tal. Hoje eu terminei tal eu não sei de módulo. onde as pessoas tiraram que isso é bom. Pelo amor de Deus, não crie Instagram de estudo. Isso não é bacana. Eu não quero você Estudante para medicina, estudante para direito. E, cara, você vê aquilo, a pessoa assim, aparentemente, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é aparentemente tão organizada, tão focada, notas incríveis. Eu acho que dentro da sala de aula já acontece isso. Quando alguém na sua turma levanta o dedo e faz uma pergunta incrível, você pensa, cara, eu nunca pensei isso. Então eu sou um lixo, porque se essa pessoa que está aqui na mesma turma que eu está fazendo essa pergunta, imagina isso o tempo todo, você rolando o feed, pessoas Não, tem gente que posta maravilhosas. stories, 50 de 50 exercícios feitos no dia. 50 exercícios, eu surto com um, fecha a apostila. Mas olha, se eu puder acalmar alguém, nada disso, eu garanto para vocês que nada disso resulta em nota. Resulta em passar no vestibular. Porque assim, o Enem, outra coisa muito importante, o Enem, gente, que é o grande vestibular que todos nós, seres humanos inerentes nesse sistema brasileiro, temos que fazer, essa crueldade que é o Enem ele é basicamente baseado no seu estado emocional no dia da prova. Então, assim, eu posso ter certeza, eu te garanto que a pessoa mais inteligente do mundo,
o garoto que estudou assim, sem parar, só notando na escola. Se ele não estiver bem no dia de fazer o Enem, esquece. E é aquilo, né? Quem vê foto não vê filme, cara. É isso, a questão emocional. E quem vê foto não vê filme. A pessoa, eu tinha uma aluna que muita gente falava isso, né? Ai, mas ela acertou tudo, ela só tira A na UERJ. Eu falei, gente, ela tá tentando medicina pela 5ª vez. Você tá tentando a primeira vez. Você quer se comparar? Não, e eu acho, assim, eu tenho um episódio também no Contra a Cultura sobre isso, que já tá mais pro final, não vou lembrar qual é, pois eu tenho, sei lá, 30 episódios. Mas, assim, ele fala justamente sobre essa questão do síndrome do impostor, lembrei. Que é sobre a questão da meritocracia, da crueldade que a gente faz com a gente, do tipo assim, aquela pessoa conseguiu, como eu não consigo? E quando você consegue, você ainda fica, poderia ter conseguido mais. Então, tipo assim, você tem a sua realidade, você tem a sua vida, você tem as suas limitações, reconhece isso e se dá o parabéns quando você consegue alguma coisa. E se não conseguir, reconhece que você não conseguiu, ok, por motivos que podem ser melhorados, né? Por motivos que eu posso, né, reconhecer e mudar, mas também porque eu estava na minha limitação naquele momento. A gente precisa ter mais piedade com a gente, tratar a gente como se a gente fosse amigo de nós próprios. Porque eu acho que quando é um amigo nosso, a gente nunca vai virar pra ele e falar, porque é assim que a gente fala com a gente, né? Tudo porque você não estudou semana passada e ficou sentada vendo série. Tudo porque você estava cansada, porque você estava de TPM, e aí decidiu que não ia estudar no dia. Duvido que se fosse um amigo nosso, a gente ia fazer isso. Quando os nossos amigos vêm pra gente com ansiedade, o que a gente faz? Calma, amiga, respira, vai beber um copo d'água, vai se acalmar, daqui a pouco você estuda, você consegue, você é inteligente, não é? A gente que faz isso. Eu pelo menos faço com os meus amigos. Não sei vocês, se vocês são tóxicos, não sei. Mas eu faço. E quando é com a gente, é só o chicotinho, né? Só o chicote. E eu acho que isso que você está falando da comparação é o caso da rede social. A rede social é uma comparação constante que a gente fica fazendo. Cada rolada que a gente dá no feed é uma comparação. Nossa, fulano, além de tudo, tá tomando sol nessa piscina maravilhosa. Além de tudo, tá conseguindo viajar. Além de tudo, tá conseguindo ter saúde mental para estar numa festa, para estar, sei lá, fazendo outras coisas. Então, é muito complicado na fase da adolescência, da escola, a rede social. Eu vejo muito, assim, o quanto que a gente se prejudica emocionalmente vendo aquela maravilhosidade de gente e quanto que isso aciona a nossa ansiedade. Eu tenho uma amiga que até hoje ela não aceita ninguém na rede social dela. A rede social dela só tem uma foto que é do perfil e ela entra assim, raramente sai, às vezes desativa, não entra mais, porque ela fala, eu não posso, eu passo mal, eu começo a me sentir mal comigo mesmo. É triste porque parece que vai vir aquela pessoa que vai dizer assim, não é resolvida com a vida, é uma infeliz, vai ter alguém que vai dizer isso, né? Estranha, mas não consegue lidar. O que também é uma crueldade dizer isso, né? Porque essa positividade de gratidão e gratiluz só aciona a nossa ansiedade. É gatilho para ansiedade, né? Falou gratidão, a gente já tá. Não dá. Assim, agora até que amenizou um pouco, você percebeu? Agora Sim. As pessoas estão em outra vibe, que é a vibe do tô fazendo por mim. E fora dos stories, você tá bem? E essa também é uma parada muito complicada, assim. A gente só complica, né? O gratidão virou gratiluz, que virou rolê good vibe chato. Agora é uma preocupação extrema com a pessoa às vezes nem tá mal, já fica mal. Né? Então, acho que, assim, qualquer coisa que a gente tenta ajudar, a gente vira problemático. Mas, para adolescente, assim, eu sempre, como eu falei, o Instagram é meu ponto fraco. E foi muito difícil para mim lidar com o Instagram, porque eu sempre fui uma pessoa, Ingrid sabe, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e extrovertida. Então, quando eu entrei pro Instagram, eu falei, pronto, vou sei lá. Eu tinha um Instagram de blogueirinha, quero estar blogueirinha. E eu queria ser eu mesma no meu Instagram. E eu percebi um impasse muito grande para ser eu mesma no meu Instagram. Porque eu tinha que tentar fazer com que os outros criassem uma imagem de mim que não fosse assustadora. Porque eu sempre fui muito assim, mas como que você é assim para um perfil aberto, que às vezes alguém que não é muito próximo de você tá ali, sabe? Eu não queria virar blogueirinha, mas eu queria ser eu.
Mas eu, às vezes, sou muito, sabe, pessoal, sou muito extrovertida. Então, eu não quero mostrar isso pro garoto que eu sigo da turma 2 anos mais velho que eu conheço, mas porque o Instagram, ele é assim. Agora, a gente tem os melhores amigos, né? Os melhores amigos é uma ferramenta relativamente nova, então tudo bem, eu consigo até alinhar isso, mas no início era algo muito complicado. Então eu me controlava para ser eu assim no Instagram, minha irmã de fundo. Sim, tá ótimo. É isso. A vida é isso. Mas eu acho que assim, o Instagram é aquilo, né? Eu acho que a rede social, o que também nos causa ansiedade é muito uma coisa de eu quero ser eu mesma, mas eu quero ser amado. A gente quer ser amado o tempo todo. Sim. A gente quer ser querido. E a gente confunde muito o like com afeto. Eu até coloquei isso na minha rede, né? Eu sempre falo sobre isso. O quanto que a gente está numa sociedade que é líquida, né? A gente falou isso no podcast. As coisas são muito rápidas, os afetos são muito superficiais. E a gente quer ser amado dentro do que a gente vive. A nossa era contemporânea é isso. Então, quando eu não tenho like, quando eu não tenho alguém comentando, quando ninguém vem falar comigo, é como se eu não estivesse sendo amado, é como se eu estivesse sendo esquecido. Ninguém quer ser esquecido, ninguém quer ser deixado de lado. Então, eu acho que esse é o maior conflito, né, na rede social, essa angústia de entre eu quero ser eu mesmo, mas eu quero ser amado, mas para eu ser amado eu não posso ser 100% eu mesmo. E aí eu postei um negócio, eu fico ansioso, porque... Pessoas querendo saber o que estão pensando de mim. Exatamente, o que estão pensando de mim. Aí eu me comparo com alguém que está aparentemente muito mais feliz do que eu, vivendo uma coisa, uma experiência muito mais interessante do que a minha. Então, eu acho que é essa confusão, né? O querer ser amado ali loucamente no Instagram, quando ninguém é amado no Instagram. A verdade é essa. As pessoas estão ali. Eu vi um post essa semana sobre a Beyoncé, né, que bateu 200 milhões de seguidores e 0 pessoas dela seguindo de volta. Ela não segue nem o marido dela. E as pessoas aclamando isso. Nossa, é uma diva, uma deusa. Ela é muito amada, muito querida. Sendo que 200 milhões de pessoas que seguem ela, amam ela verdadeiramente. O que o amor, então, se transformou numa coisa muito simples, né? Porque se basta eu seguir alguém para denominar amor, o que eu estou fazendo com esse sentimento, né? Está sendo muito superficial. Sim, nossa, é verdade. Eu sigo muita gente, né? Eu sigo 1.000 e pouco. E aí muita gente vira pra mim e fala: Nossa, mas você segue tanta gente. Do tipo assim, por que você segue tanta gente? Eu fico, gente. Aí eu fico arranjando justificativos do tipo, meu Instagram é antigo. Mas às vezes eu não levo o Instagram como a pessoa leva, sabe? Às vezes eu quero seguir porque eu quero seguir, porque eu achei o conteúdo interessante. Eu sou assim. Se eu acho o conteúdo da pessoa interessante, eu sigo. E pronto, não tem problema seguir muito, seguir pouco, porque é o que eu falo. As pessoas entram em modas que são cruéis. Por exemplo, a moda do low profile, que é a pessoa que posta pouco. Agora você tem que ser low profile, você tem que postar pouco, você não pode postar muito, porque aí você enche o saco. Ou seja, estão sempre arranjando formas de querer cercar a gente, de querer medir, de querer achar ruim, de querer achar errado. E há pouco tempo era posta todo dia, porque é assim que você é lembrado. Agora pode postar, mas tem que ser de um jeito. Eu lembro que eu fazia muito bumerangue quando eu tava arrumada. Aí teve gente que começou a falar, não, bumerangue toda garota faz uma coisa diferente. Sabe? Então, acaba que você fica num ritmo de que, como que eu faço? Eu não posso seguir a moda, mas tudo é moda, então eu acho, assim, extremamente cruel. Eu tento me policiar disso, mas às vezes é muito difícil, sabe? Às vezes a palavra que eu uso mais, cansativo. Eu acho cansativo. Eu acho o Instagram cansativo justamente por causa disso. Porque você tá ali, você tem resposta de tudo. Fora que, assim, estamos num âmbito extremamente real, né? Que eu acho que o pessoal da minha idade vai entender. Não querendo falar que o da sua, não. Com certeza também. Maia, fica cringe. Maia. Eu sou cringe agora. Então... Tá pedindo pra minha irmã ficar quieta, que ela está ao fundo, a geração. Não tá falhando, não. Tá ótimo. Já nascem tudo inteligente, gente. É um negócio doido. Uhum. Aí, o Instagram também, ele é tipo um Tinder, né? Para os adolescentes, né? Ele é muito... isso eu não sei. É um Tinder. Uhum. Com certeza é a rede social que tem mais flerte. Então, assim, você posta um stories arrumada, você fica ali, ó. Qual deles vai responder?
Ou você posta um stories, sei lá, ou você tem que responder um stories com foguinho. E é uma dinâmica muito rápida, né? Muita gente, muita opção. E eu acho que isso acaba por condicionar mais ainda o que a gente faz no Instagram, justamente porque tem pessoas ali que você tem um interesse. Então, eu acho que se eu pudesse falar assim, é a rede social que mais condiciona a gente a não ser nós mesmos. E é a que a gente mais teria como ser nós mesmos, porque tem o Stories que causa essa proximidade. E tem eu lembro da época que o Instagram ele era assim muito legal, lembra? No início. Ele era um aplicativo alternativo. Você postava uma foto ou outra e, tipo, tava nem aí, só tinha seus amigos ali. Era uma fase boa. Agora, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante também, que puxa também para a ansiedade, é a questão da pressão estética. Quanto que isso, assim, eu lembro que você já falou também no seu podcast sobre a transição capilar, o quanto que isso mexe com a tua autoestima, com a ansiedade de não estar bonita no padrão que você deveria estar bonita, e você está descobrindo uma nova beleza, mas às vezes você cansa dessa beleza, que você não acha que não está bonita. E eu acho que a pressão estética, principalmente com as mulheres, ela é constante. Já aconteceu de você estar na rua e começar a ficar ansiosa porque você não está se sentindo bem com você mesma, de você querer trocar de roupa, mas não tem como trocar de roupa, suar frio, dar um pequeno ataque de ansiedade. Nossa, só de você falar eu já consigo lembrar. Já começou. Acho que eu vou me olhar no espelho agora, né? Tipo assim. Acontecia isso muito na escola, porque na escola você chega, você passa tanto tempo e você chega uma hora que você fica agoniada, porque você fica, caramba, eu tô com essa roupa, mas eu sei que eu não tô boa com essa roupa, e esse cabelo, e você não tem como mudar, porque você não tá em casa com, sei lá, tem como tomar um banho, e aí, né, tem como passar uma maquiagem, tem como trocar de roupa, ali você tem o seu ambiente de conforto para você poder se arrumar. Agora, como que você faz isso na escola? De uniforme, né? Porque... uniforme, você na escola você tem que aceitar. A escola funciona na base do vamos aceitar que eu tô assim hoje. E como faz para lidar com isso, tendo tanta gente, tendo todo o seu entorno social em volta, né? Porque, querendo ou não, a escola é o principal meio de relacionamentos sociais que a pessoa adolescente tem, né? Então, assim, como eu falei para você, eu tive disformia. Então, assim, O que é disformia? Explica pro pessoal. Então, eu não sei qual é o nome correto, porque eu acho que nem tem ainda um nome certo para esse tipo, mas é quando você tá fissurada na sua imagem, na forma como você se vê, na forma como as pessoas te veem. Então, por exemplo, eu tava assim na aula e eu ficava, cara, será que eu tô bonita agora? E eu abria a câmera do telefone, é um tipo de ansiedade. Abria a câmera do telefone, me via, dava uma ajeitada, falava, agora até que eu tô bem e tal. Tirava o telefone. 2 minutos depois, eu tava com a mesma insegurança. Vinha de novo aquele insight. Alguém te olha, alguém faz alguma coisa, você fica, de repente tem alguma coisa que não tá certo. Abre de novo a câmera do telefone, ou vai no banheiro, ou tá o tempo todo se ajeitando, o tempo todo passando alguma coisa. Então, é algo assim, sabe? Bem, bem cansativo. E eu tive isso justamente pela ansiedade da pressão estética. Então, era o tempo todo vendo gente no Instagram muito bonita, tendo que lidar com a aprovação dos outros, de como estava meu cabelo, como teria que estar. E isso foi se tornando muito, muito pesado. Então, eu tive que recorrer, né, a acompanhamento psicológico e tal. E foi quando a minha terapeuta trouxe questões, assim, muito importantes. Assim, eu digo que 2 coisas me ajudaram, né? Porque eu acho legal a gente falar sobre ansiedade, mas eu acho muito legal também a gente falar como a gente supera, né? Supera não, como a gente ameniza. Mas eu tive 2 coisas que foram muito importantes para mim. É um raciocínio real da parada, assim, de como funciona a pressão estética. Então, eu li O Mito da Beleza, eu li muitos livros sobre pressão estética, aprendi muito sobre feminismo. Então, assim, foi algo, se eu pudesse falar o que foi o principal, assim, para me ajudar, foi isso. Que foi quando eu entendi que eu não precisava estar bonita. E que estar bonita era um status social. Que era uma forma de eu agradar os outros. E que todos queriam me ver assim. Mas eu não tinha que fazer isso. Entendeu? E isso me ajudou, assim, de uma forma surreal.
Foi uma desconstrução que você buscou fazer, né? Exatamente. Que te ajudou. Que culminou com a transição. Que foi a transição, foi o ápice dessa desconstrução, sabe? Do tipo, quero ver como eu sou real, mas não foi algo do tipo assim, ah, tô fazendo isso porque todo mundo tá fazendo. Porque muita gente também passa pela transição de uma maneira muito imposta. Eu até falei isso no episódio que eu gravei sobre transição capilar. Sim, ué, você tá alisando o cabelo, você tem que assumir seus cachos, sabe? Uma pressão também, se não é trabalhada na pessoa, né? Tem muito isso com maquiagem também. Eu sempre me maquiei pra ir pra escola. E aí tinha gente que virava pra mim e falava, nossa, mas você se maquia todo dia pra ir pra escola. Você viravam pra mim e falavam assim, você é bonita sem maquiagem. Aí eu ficava assim, Tá, mas eu quero ser bonita com maquiagem também. Nessa época, eu realmente não entendia que eu era bonita sem maquiagem. Hoje em dia já melhorou. Mas eu sempre via a maquiagem como uma forma de realmente um tempo pra mim, sabe? Eu me culpava por não ser essas pessoas naturais que iam pra escola sem maquiagem. É o que eu falei do chicotinho, né? Então, por exemplo, eu sempre vi você de batom. E eu sempre vi, achei tão bonito, sabe? Eu falava, cara, é real essa beleza dela e é uma coisa que ela gosta. Brinco também. Sim. Então, cada um tem o seu jeitinho. Tem gente que não vai passar maquiagem, mas tem gente que vai usar aquele brinquinho que gosta, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito de reconhecer o que te faz bem e aceitar. Porque se você for ficar tentando se moldar de acordo com o que todo mundo pensa, você vai ficar pisando em ovos. Exato. Agora, a gente caminhando para o final agora, tem um quadro que a gente tem e uma última que é a dica. O nosso quadro se chama Nem Tudo São Flores, mas Nem Tudo São Espinhos. Então, Nem Tudo São Flores, a gente viu que aí passar essa trajetória que você fez foi difícil para você, mas você teve mecanismos em que você superou. Você hoje está onde você está, você conseguiu superar muita coisa. Você tem um podcast incrível em que você ajuda as pessoas, inclusive eu escuto. Eu passo muito tempo dentro do ônibus, então podcast contra a cultura coloco para ouvir. Mas nem tudo são espinhos, né? Então, teve alguma parte divertida nesse processo todo? Teve algum aprendizado? Para mim, só de você desconstruir a questão da beleza é um super não espinho que a gente tem. Mas tem mais algum que você queria falar aí pro pessoal? Eu acho que amizade. Acho que uma coisa que a gente leva muito desses momentos de ansiedade são nossa rede de apoio. Então, assim, eu tive duas pessoas incríveis comigo, que foram minhas melhores amigas, assim. Claro que teve mais gente, mas, assim, minha rede de apoio são essas duas amigas que passaram pelo vestibular junto comigo. E a gente todo dia se falava no grupo, todo dia a gente se ajudava, todo dia a gente, assim, essa semana agora foi muito engraçada, porque a gente falou, cara, a gente quer ficar uma com a outra, mas a gente tá fazendo muita coisa, a gente tá tendo que estudar muito, as três estão na faculdade, a gente se ligou por vídeo e ficaram as três estudando por vídeo. De vez em quando falava uma coisinha ou outra, mas as três passaram o dia inteiro por vídeo estudando, porque às vezes você só precisa saber que tem mais gente com você. Então, assim, teve uma coisa que a gente, muita risada disso tudo, né? Hoje em dia a gente ri, assim, horrores, sim, porque as três estão na faculdade, então é algo tipo assim. Eu lembro que a gente estava falando, a gente ficava desesperada com a redação do Enem, né? Que tinha que escrever 30 linhas para a redação do Enem. E hoje em dia a gente faz relatório de 5 páginas, 10 páginas, e a gente fica, meu Deus, saudade. Saudade, né? A gente surtava com a redação do Enem. Então, acho que é tipo assim, surte, mas surte junto. Encontre as pessoas que você realmente pode contar, sabe? Que estão ali para você, que vão te ajudar, porque a ansiedade, claro, ela vem do estudo, mas também vem das coisas cotidianas, também vem de família, de amizades. Então, tenha sua base mais próxima, que seja alguém da sua família, que seja algum amigo, alguém que seja importante para você, que você confie que você possa, nesse momento, ter esse tô aqui com você, só ouvir, sabe? Só ouvir a pessoa. Não é nem aconselhar, mas alguém que você possa descarregar, sabe? Sem a pressão de preencher o silêncio, né? Porque às vezes a gente quer preencher o silêncio com algum conselho loucamente e às vezes a pessoa não precisa disso. Ela só quer o seu silêncio mesmo, que você tá ali do lado, mesmo que seja estudando em silêncio, com o vídeo ligado, de vez em quando fala alguma coisa, isso já dá um suporte, né? Eu gosto disso, a pessoa já fez o quadro, já deu a dica, aquariana prática. Aquarianos são um pouco abusados, né? Já vai, que nem... Se não for para causar, se não for para trazer uma pauta, eles nem vêm. Aquariano nunca conheci igual.
É isso, gente. Eu agradeço muito a Thalia pela presença dela aqui. Foi muito bom. A gente tem que fazer isso mais vezes, mais episódios, mais momentos. Temos que fazer um ao vivo, né? Porque só online não dá. Vamos Para vacinar poder ter aí. a resposta do pessoal. É, com certeza. E é isso. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui esse vídeo. Essa série está muito gostosa de fazer. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.